Se você achar que para investir em ações é preciso ser formado em economia, já te aviso que você está redondamente enganado. Indo direto ao ponto. Nesse vídeo, lhe daremos um panorama geral sobre ações, um tópico muito falado hoje em dia, mas entendido por poucos. Ações são basicamente uma fração de uma empresa. E todas as empresas têm ações. A diferença é que algumas são negociadas na bolsa de valores, outras não. Mas caso você não saiba o que é bolsa de valores, não se preocupe. Eu farei um breve resumo para você. Elas são basicamente um mercado que, ao invés de você comprar frutas, você consegue comprar ações de uma empresa. E retrocedendo ainda mais, uma pergunta muito discutida é: por que as empresas vão para a bolsa de valores? Bom, existem algumas razões pelas quais uma empresa pode fazer isso. Pode ser para captar recursos, já que vendendo ações da empresa para outros investidores, ela capta recursos para financiar projetos, diminuir dívidas e outras coisas. Elas também podem fazer isso para melhorar a visibilidade e credibilidade, já que é exigida pela regulamentação de empresas de capital aberto uma transparência muito grande. Também é uma forma dos donos da empresa venderem uma parte da empresa. É importante saber que o nome desse processo de uma empresa abrir seu capital e vender ações pela primeira vez na Bolsa de Valores é oferta pública inicial, mais conhecido no mundo como IPO. Agora vamos entender sobre os tipos de ações. Resumindo, existem 3 tipos. As ações ordinárias, que geralmente terminam com o número 3. Por exemplo, a Petrobras está na Bolsa de Valores e sua ação ordinária é negociada com o ticket de PTR3. Outro exemplo é a Vale, que tem sua ação negociada com o ticket de Vale 3. E o que essas ações ordinárias significam? Basicamente, elas dão aos acionistas, que é a pessoa que compra uma ação, o direito ao voto nas decisões da empresa. O segundo tipo de ações são as preferenciais, que priorizam o recebimento de dividendos e no reembolso do capital em caso de liquidação da empresa. Essas ações não permitem o acionista a ter direito a voto na maioria dos casos. As ações preferenciais na Bolsa de Valores terminam com o número 4, mostrando os mesmos exemplos. A Petrobras tem o ticket das ações preferenciais de Petri 4 e a Vale de Vale 4. E o terceiro são as units, que combinam as ações preferenciais com as ordinárias. Alguns exemplos são o Santander com o ticket SANB11 e a Klabin com o ticket KLBN11. Passando para o próximo tema, agora nós falaremos sobre como ganhar dinheiro com ações. Então, a primeira forma é com a valorização das ações. O que acontece aqui é basicamente a empresa ter uma melhora na visão do mercado. Isso pode acontecer devido a crescimentos dos lucros, maior demanda e muitos outros elementos. Isso fará, por exemplo, a ação da Vale sair de R$ 58,00 e ir para R$ 74,00. A segunda forma é por meio de proventos. Eles acontecem quando a empresa decide distribuir parte de seus lucros aos acionistas. Isso pode acontecer por meio de dividendos e juros sobre capital próprio. A real diferença entre eles é o tratamento tributário. Citando a Vale novamente, se hipoteticamente a Vale anunciou que irá pagar R$ 2,70 por ação e você tem 100 ações, você receberá R$ 270,00. A última forma de ganhar dinheiro com ações se resume à bonificação e desdobramentos. As bonificações são, basicamente, o ato de uma empresa emitir novas ações e as distribuir aos acionistas, aumentando a quantidade de ações que eles possuem. Já os desdobramentos ocorrem quando a ação é dividida em mais partes. Por exemplo, uma ação do Itaú passa a valer 2 ações. É muito importante também falar que esse é um mercado de renda variável, então, da mesma forma que você pode ter lucros exorbitantes, você também pode perder dinheiro.
Por fim, mas não menos importante, nós iremos falar sobre como analisar uma ação. Bom, esse é um tópico muito complexo, com diferentes estratégias e métricas, das quais nós iremos nos aprofundar nos próximos vídeos, mas eu farei um breve resumo sobre os 5 principais indicadores usados para analisar se uma ação de uma empresa pode crescer mais ou se ela está sendo negociada abaixo do seu valor justo. O primeiro e mais famoso indicador é o preço sobre lucro, ou P sobre L. Ele é um indicador que mostra quanto os investidores estão pagando por cada R$ 1 de lucro que uma empresa gera. Imagine que você compra uma empresa por R$ 20 e ela gera R$ 2 de lucro por ano. O P sobre L seria 20 dividido por 2, que é igual a 10. Isso significa que você está pagando 10 vezes o lucro anual da empresa. O segundo é o preço sobre valor patrimonial, ou P sobre VP. Ele divide o valor de mercado da empresa sobre todos os bens que ela tem. Por exemplo, se uma ação custa R$ 20 e o valor patrimonial por ação é de R$ 10, o P sobre VP seria 20 dividido por 10 igual a 2. Isso significa que os investidores estão pagando 2 vezes o valor contábil da empresa. Vamos para o terceiro indicador, o Dividend Yield. É um indicador que mostra o quanto uma empresa paga de dividendos em relação ao preço da ação. Ele mede o retorno do investimento só com os dividendos, como se fosse a renda gerada pela ação. Se uma empresa pagou R$ 5 de dividendos por ação no último ano e a ação custa R$ 100, o Dividend Yield é igual a 5 dividido por 100 e depois vezes 100 para ficar em porcentagem, resultando em 5%. Isso significa que, ao comprar essa ação, você receberia 5% do valor investido em dividendos ao ano se a empresa mantiver o mesmo nível de pagamento. O quarto indicador é o retorno sobre patrimônio líquido. Ele é um indicador que mede a eficiência da empresa em gerar lucro com o dinheiro investido pelos seus acionistas. Imagine que a empresa teve um lucro líquido de R$ 1 milhão e um patrimônio líquido de R$ 10 milhões. A conta a ser feita seria o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido vezes 100, gerando um ROI de 10%. Isso significa que para cada R$ 1 investido pelos acionistas, a empresa gerou 10 centavos de lucro no período. E por último, a margem líquida. É um indicador que mede o quanto a empresa efetivamente lucra para cada R$ 1 de receita gerada, depois de descontadas todas as despesas, incluindo impostos, custos operacionais e juros. Se uma empresa teve um lucro líquido de R$ 100 mil e uma receita líquida de R$ 500 mil, para descobrir a margem líquida, deveria dividir o lucro líquido pela receita líquida e depois, multiplicando por 100, neste caso, resultaria em 20%. Isso significa que para cada R$ 1 que a empresa vendeu, ela lucrou 20 centavos após todos os custos e despesas. Existem muitos outros indicadores tão importantes quanto esses citados no vídeo, sobre os quais falaremos nos próximos vídeos. Caso esse vídeo tenha agregado de alguma forma na sua vida e te ajudado nesse processo de investimentos, eu lhe convido a dar um like e se inscrever no canal. Uma ótima rentabilidade e até a próxima!